E o Mengão não perdeu um minuto, já colocou 210 milhões de reais na mesa por um substituto, com o maior salário do elenco. Eu vou te contar quem é, quanto vai custar e por que o Flamengo tem até amanhã para resolver isso, senão o cara não joga a Libertadores. Vou falar também da fila de saída que se formou no Ninho. Matias Vinha com 2 clubes europeus atrás, Wallace Ian de novo na mira do Bragantino e Lohan na lista de um clube da Espanha. Vou falar de mais um garoto da base saindo de graça, e dessa vez a torcida foi pra cima do Boto com razão. Vou te mostrar o que ainda falta nesse elenco com a janela fechando e o jogo do ano batendo na porta. Tem também a CBF que comunicou oficialmente aos clubes a parada do futebol brasileiro. E o Flamengo vai perder o Maracanã por mais de um mês. E fecho falando do clima no Ninho com Leonardo Jardim na corda bamba entre o Vitória no domingo e o Cruzeiro na quarta. É plantão pesado, nação. Fala nação! Vamos direto ao que interessa, porque a novela que a gente vinha acompanhando aqui no canal há mais de 15 dias finalmente teve o último capítulo. E não foi o final que o torcedor queria. Thiago Almada deu a resposta final. Ele não vem pro Flamengo. O destino dele é o River Plate. Fabrício Romano publicou que Atlético de Madrid e River já estão trocando documentos, numa negociação que gira em torno de 20 milhões de euros. E aqui a gente precisa ser honesto. O Flamengo perdeu tempo demais nessa. Foram mais de 2 semanas esperando a boa vontade de um jogador que nunca deu um sim. O Boto foi pessoalmente à Argentina, deixou claro que o clube não entraria em leilão. E pelo que saiu na imprensa, o jogador não gostou nem um pouco de ter sido exposto dessa forma. Resultado: 15 dias jogados fora que poderiam ter virado um centroavante ou um meia já treinando no Ninho. Agora é virar a página. E o Flamengo já virou. E virou de um jeito que ninguém esperava. Enquanto todo mundo cobrava o Flamengo para sair da inércia, a diretoria abriu, na tarde de ontem, a negociação com o Zenit pelo atacante Luiz Henrique. A proposta: 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Dá algo em torno de 210 milhões de reais na operação completa. E não para por aí. O Flamengo ofereceu ao jogador o maior salário do elenco. Isso mesmo, nação. Acima de Arrascaeta, acima de Jorginho, acima de Pedro, acima de Bruno Henrique. Luiz Henrique chegaria ganhando mais que todos eles. O jogador, com essa proposta na mão, disse sim na hora. Isso já está resolvido. O que não está resolvido é o acordo com o Zenit. E aqui eu vou ser bem claro com você. Porque as notícias se atropelam e o torcedor acaba se frustrando, como aconteceu no caso Almada. Ponto 1. A negociação está acontecendo entre Flamengo e Zenit. Ponto 2. O Flamengo quer fechar hoje. Ponto 3. O Flamengo quer inscrever o jogador na Libertadores até amanhã. Mas querer não é poder. Depende do Zenit aceitar. E por que a pressa? Porque se o Luiz Henrique não for inscrito até amanhã, ele não fica apto para o jogo de quarta contra o Cruzeiro. E mais, se ele não estiver apto para o primeiro jogo, ele também não pode jogar o segundo no Maracanã. Ou seja, fica de fora do confronto inteiro das quartas. Agora, eu quero saber de você. 210 milhões de reais e o maior salário do elenco num jogador que fez apenas 5 gols em 46 jogos pelo Zenit e 11 gols em 47 jogos pelo Botafogo. Você é a favor ou contra? Comenta aí embaixo, seu comentário ajuda demais o canal. E agora um assunto que revoltou boa parte da nação hoje. Ryan Lucas, atenção, não é o Ryan Roberto, que já foi embora, está deixando o Flamengo. Ele estava emprestado ao Sporting de Portugal, voltou no meio do ano, teve algumas oportunidades nos amistosos e agora vai para o Alverca, também de Portugal. E vai de graça. O Flamengo liberou sem custo nenhum, ficando apenas com metade dos direitos econômicos do garoto. Um jogador que tinha contrato até 2028. E é aqui que a conta não fecha, nação. Um moleque com contrato longo e algum valor de mercado podia perfeitamente ter sido emprestado para um clube do futebol brasileiro. Nem precisava ser da Série A, podia ser da Série B, para ganhar minutagem, se valorizar e virar uma venda de 2, 3, 4 milhões de euros lá na frente. Em vez disso, saiu sem o Flamengo faturar um centavo. E não é o primeiro, não é o segundo. E do jeito que as coisas estão, não vai ser o último da base a sair assim. É uma crítica que a gente faz aqui há tempo e a torcida foi pra cima do José Boto hoje com razão. Agora torcer pra dar certo. Se o Alverca der minutos ao garoto e ele se valorizar, o Flamengo ainda fatura com os 50% que ficaram. Se ele ficar escanteado por lá, o clube perdeu mais um ativo de graça.
E agora a pergunta que fica depois de tudo isso: o Flamengo está montado? Não está. E o buraco que sobrou do caso Almada é justamente o mais sensível. O Flamengo passou mais de 2 semanas focado em um nome para dividir a posição com o Arrascaeta e voltou para a estaca zero. O uruguaio segue sendo insubstituível no time, e insubstituível é exatamente o que um elenco de Libertadores não pode ter. Fora isso, tem a discussão do centroavante, que arrasta desde o início da janela e nunca foi resolvida. Ou seja, Boto precisa fechar o Luiz Henrique, resolver o meia e ainda avaliar o ataque. Tudo isso enquanto administra 4 negociações de saída ao mesmo tempo com Vinha, Wallace Yan, Loran e Ryan Lucas. E o relógio não para. Quem chegar depois do fechamento da janela e da lista da Libertadores não joga o mata-mata. Não adianta reforço bonito chegando em setembro se a temporada for decidida em agosto. Enquanto isso, do outro lado da porta, tem gente saindo. Matias Vinha, que está emprestado ao River Plate e vem treinando separado do grupo, ganhou 2 portas de saída na Europa: Olympiacos, da Grécia, e Getafe, da Espanha. A ideia é um novo empréstimo, com o clube europeu bancando o salário e com opção de compra no contrato. O Flamengo ainda não respondeu, mas o próprio jogador vê a saída com bons olhos. E não é para menos, do jeito que a situação dele está no River. Ryan Lucas, aquele que estava emprestado ao Sporting e voltou no meio do ano, está indo para o Alverca, de Portugal. E aqui vem a parte que revoltou boa parte da torcida: saiu de graça. O Flamengo liberou sem custo, ficando com metade dos direitos econômicos. Um garoto com contrato até 2028. Não é o primeiro, não é o segundo e infelizmente não vai ser o último da base a sair sem o clube faturar nada. Wallace Yan voltou à mira do Red Bull Bragantino. Lembrando que o Flamengo acabou de pagar 14 milhões de reais à Ferroviária para ter 100% dos direitos do jogador. E no início do ano, o Bragantino chegou a oferecer 10 milhões de euros, recusados na época. O Massa Bruta deve voltar à carga. E Loran, o Girona da Espanha, quer por empréstimo. O Flamengo pede compensação financeira e obrigação de compra atrelada a metas. Notícia que mexe direto com o calendário do clube. A CBF comunicou oficialmente aos clubes a parada do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo Feminina, que acontece aqui no Brasil no ano que vem. Diferente do que rolou na Copa Masculina, a parada vai ser mais curta, de 24 de junho a 25 de julho de 2027. O futebol segue rolando normalmente até o fim de junho. O problema é outro. Os estádios que vão receber a Copa serão entregues à FIFA um mês antes para a preparação. E o Maracanã está na lista. Ou seja, do fim de maio até o fim de junho, Flamengo e Fluminense ficam sem casa. E não adianta pensar numa nega rincha, porque Brasília também é sede. Traduzindo, o Flamengo vai ter que jogar em Engenhão ou sair rodando por aí. Mesma dor de cabeça para Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fortaleza e Ceará. E para fechar, o clima no Ninho. Leonardo Jardim segue trabalhando de olho no Vitória. Domingo. Hoje foi treino de campo e sessão de vídeo, com o português mostrando aos jogadores posicionamento e movimentação. Jardim vem sendo muito contestado por boa parte da torcida. E domingo é a chance de mudar o ar. Até porque foi justamente o Vitória que nos eliminou da Copa do Brasil. Tem revanche para dar e tem ponto para somar no Brasileirão. Mas vamos ser sinceros, o jogo do ano é na quarta. Cruzeiro pela Libertadores. É lá que a temporada do Flamengo vai ser decidida. E é por isso que essa correria para inscrever o Luiz Henrique até amanhã faz tanto sentido. Então, resumindo o dia, nação. O Flamengo perdeu o Almada depois de 2 semanas de novela, colocou 210 milhões na mesa por um substituto que ainda não é nosso, viu 4 jogadores entrarem na fila de saída, perdeu mais um garoto da base de graça e ainda tem um meia e um centroavante para resolver antes da janela fechar. Tudo isso a 3 dias do Vitória e a menos de 1 semana do Cruzeiro pela Libertadores. Foi um dos dias mais movimentados da janela e o mais importante ainda pode acontecer nas próximas horas. Se o Zenit aceitar, o Luiz Henrique é inscrito amanhã e joga a quarta. Se não aceitar, o Flamengo entra no jogo do ano do jeito que está. Eu quero saber a sua. Você aprova os 210 milhões no Luiz Henrique? E quem você tiraria do time para ele entrar? Escreve aí nos comentários porque eu leio todos e é isso que faz o canal crescer.